Bonjour pessoal, mais um vídeo aqui com vocês em Lyon. Dessa vez vamos mostrar um bairro que fica mais, dois bairros na verdade, que ficam mais aqui ao sul. E um deles vem transformando aqui a cidade. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos aqui em Lyon. Já deixem o seu curtir, isso é muito importante. Depois comentem esse vídeo. Mais um vídeo aqui na França. Nós chegamos ali pela Gare de Lyon-Perrache, que é o nome do bairro aqui. Nós estamos esses dias hospedados aqui em Lyon e essa estação ela tem vários modais de transporte. Tem trem, tem tram, tem ônibus, tem também uma confluência aqui com as rodovias, tem o metrô, então é um local interessante. Mas aqui onde nós estamos era uma área muito degradada da cidade, uma área muito difícil também. Então essa área não era uma área muito habitada. E aí no século XIX eles começaram a mexer aqui para desenvolver o local. Então era uma área muito pantanosa, cheia de problemas. Ao longo do tempo isso aqui foi se transformando. Olha só que local interessante, né? Também já foi muito problemático, porque era uma área quase que meramente industrial, onde as pessoas viviam sem boas condições como elas vivem hoje. Isso foi mudando ao longo do tempo. Então vamos caminhar aqui e mostrar para vocês um pouco desse bairro. O que nós vemos aqui é realmente muita organização, bicicleta, carro, transporte público, no caso o tram, e os carros, né? Muito legal. E as calçadas largas também. Aqui, pessoal, nós temos um local importante aqui para a cidade. É um rink de patinação, onde tem um time, né? Uma equipe de hóquei no gelo. Eu gosto, sabia, pessoal? Eu acho muito legal. Não de praticar, né? Eu gosto de assistir. E aqui tem esse enorme complexo esportivo que foi feito no final dos anos 1960 e já passou, claro, por outras atualizações e revitalizações. Mas é um local significativo aqui para o esporte e também outros eventos. E ali atrás, onde passa uma linha ferroviária, tem uma outra parte do bairro ali mais moderna. Então um local bastante interessante, sempre vivo, sempre bem servido aqui pelo transporte público e muito legal de caminhar. O local se transformou também com o advento da estação ferroviária no final dos anos 1800, porque isso mudou a cidade, né? Isso atraiu um público para cá. Imagine, pessoal, nessa época o que era uma estação ferroviária, né? O que era a importância disso ainda é. E essa não é a principal estação ferroviária aqui de Lyon, então é uma delas, né? E essa transformação continua ainda. Então tinha aqui a parte das docas, tinha uma parte de um interporto onde se serviam aqui outros transportes, né, para abastecer essas indústrias. Inevitavelmente, com uma boa administração, um bom planejamento, era necessário que ela se expandisse. E foi o que eles fizeram justamente aí pelo fim dos anos 1990, aqui começou a mudar bastante. O Perrache já estava mais consolidado. Agora aqui precisariam de muitos trabalhos e foi o que eles fizeram a partir dos anos 1990. Então foi algo muito bem pensado, onde se aproveitou também muita coisa do que já tinha, mas há aqui uma ideia de futuro, né? É uma ideia de diálogo, de uma Lyon que olha mais para frente. Não é algo que eles fizeram aqui assim, simplesmente para definir um bairro e pronto. É um espelho, né, para a cidade. Aqui nós vemos um grande centro comercial, mostramos ali aquela parte da arena ali de hóquei, ou seja, tem muitos eventos por aqui também. Ali atrás tem o prédio da região, equivalente ao estado no Brasil, onde tem também os escritórios turísticos e tal. É uma área que também conjuga edifícios de negócios, de trabalho com moradias. Isso é fundamental. E o que eles fizeram também ali, observando aqui, nessa junção do bairro mais antigo com esse bairro mais novo, é algo completamente natural, que quase não se vê assim uma mudança muito grande. Tudo vai harmonicamente se transformando para algo mais novo. Uma área muito ampla aqui, locais também para diversão, para lazer. Então tudo foi bem pensado. Enquanto estamos filmando aqui, estou vendo mais obras, né, sendo realizadas aqui nessa área também. Esse local é recente, foi inaugurado em 2024 e hoje é dedicado a todas as crianças que brincam aqui com total liberdade aqui. Estou vendo as crianças muito felizes nesse local que antes era também um local industrial, um local
que tinha outras funções. É um parque que ainda está em desenvolvimento, então é mais um desses locais em que tudo vai mudar, né, ao longo do tempo. Então eles vão modificando aqui as coisas de acordo com as necessidades contemporâneas. Há um grande espaço ainda de desenvolvimento aqui, por isso que eu disse que esse local ainda está em transformação. Se nós analisarmos, né, são 2 décadas praticamente de trabalhos aqui nessa área e muita coisa já foi feita, já é um bairro totalmente habitável. Ali atrás, por exemplo, tem ainda um galpão, vocês estão vendo, né? Tem esse galpão aí degradado e que eles com certeza vão fazer algum uso disso, fazendo exatamente esse resgate do passado que eles querem fazer aqui nesse parque aqui ou outra construção. Mas se nós virarmos a câmera ali, aqui tem um terreno vazio, então tem muita coisa ainda para ser feita, mas ali a gente já vê todos esses edifícios residenciais, então um local interessante, né, para se investir. Você quer investir? Fala comigo que eu dou os parabéns para você, porque eu não sou corretor. Olha ali, pessoal. Ali nós temos essa colina, que também tem algumas residências ali, né? Ali passa um dos rios de Lyon, então a vista deve ser incrível. Mas a cereja do bolo nós ainda nem mostramos. É um espaço realmente muito legal, principalmente para os menores. Mas além disso, tem uma preocupação muito grande em preservar e retornar um ambiente verde. Então nós vemos várias árvores de diferentes tipologias, idades, jeitos e com muitas informações também que nos auxiliam a entender melhor cada espécie. E nós ficamos sabendo também que eles vão fechar agora no período do inverno, justamente para fazer um cuidado específico para a área verde. Então, essa confluência, né, que o próprio bairro traz no seu nome, ela também se vê aqui nesse ponto. Aqui eles fazem algumas brincadeiras, né, explicações sobre o nome do parque, né, que é a lagarta, né? Então eles explicam o processo de transformação da lagarta em borboleta. Aqui nós vemos também algo interessante que pode ser uma metamorfose também. Ali, como eu disse, aquele galpão antigo, já degradado, mas que espera um trabalho cuidadoso, talvez eles não vão demolir, talvez eles vão fazer algo que faça realmente essa harmonia. Eram assim as indústrias no passado, hoje em dia já tem um outro formato, né? Outros anseios, mas aqui tem realmente essa lembrança da origem do parque. Esse parque fez uma escolha bem interessante de valorizar os insetos e talvez por um aspecto bem relevante que são as etapas de transformação que a borboleta passa. Então ela passa pela fase de lagarta, onde ela está ali, né, andando com as perninhas dela e comendo muito. Pela fase de casulo, que eu acho que está representado aqui nessa construção muito interessante de madeira, porque tem alguns casulos que são bem parecidos com isso, onde ela está ali refletindo sobre a vida e se transformando. E finalmente a fase de voar. E é interessante porque não adianta você ajudar a borboleta a sair do casulo. Ela tem que fazer por força própria, porque se você for ajudá-la, ela não vai ficar forte o suficiente, as asas dela vão ficar acanhadas e ela não vai conseguir voar. Então cada um tem que ter a sua própria força para voar. Olha pessoal, aqui nós estamos exatamente na confluência dos rios, do rio Saône e do rio Rhône. Eles têm uma coloração ligeiramente diferente, pelo menos enquanto estamos visitando aqui. Vemos o rio Rhône um pouco mais translúcido e aqui eles se encontram calmamente, não tem nenhuma revolta nesse encontro. Eles seguem o fluxo natural da vida deles. Um local muito interessante, onde nós vemos aqui esse trilho. Porque isso tudo fazia parte dessa área portuária. Então,
Aqui provavelmente os trens de carga que chegavam até aqui faziam área de embarque e desembarque com os navios. Eles deixaram alguns pontos para que as pessoas entendam para que servia esse espaço no passado. Do outro lado do rio, nós vemos um belíssimo edifício que é todo ligado à educação. E se seguem ali mais parques. Então tem parque para todo lado aqui, pessoal. Não é pouca coisa não. As pessoas gostam também de fazer essa fotografia bem na pontinha aqui dessa península, né? Aqui estamos já no término desse meio mais significativo e importante da cidade de Lyon. E vemos aqui os cidadãos também usufruindo desse espaço, os corredores vêm até a ponta, voltam. Deve ser um caminho muito comum aqui para eles. E é sempre uma satisfação quando nós chegamos muito próximos aqui de um rio. Nesse caso, são dois. Olha aí que interessante, pessoal. Que efeito que dá. O trilho entrando ali, né, nos rios. Muito legal. Museu de Confluence, ponto de destaque aqui no finalzinho da península. Uma construção muito interessante que foi finalizada no ano de 2014. Esse museu escolhe esse ponto porque quer falar de convergências, não somente de coleções isoladas. É uma arquitetura como manifesto, porque o edifício em aço e vidro parece uma criatura pousada. Ele divide opiniões, mas cumpre sua função de marcar o sul de Presqu'île como território de vanguarda. Esse projeto é muito interessante porque, como havia aqui uma área de porto, então, para se construir casas ou qualquer outro tipo de coisa, praticamente seria inviável, também devido à posição onde passa ali uma estrada muito movimentada, tem aquele zoom, zoom, zoom de estrada. Então, o que eles fizeram? Fizeram um local realmente que cumpre essa função de confluência, como é o nome aqui do local, e mesmo nessa junção dos rios, e daqui se faz um local muito mais de debates e ideias e de construção de mundo do que coleções isoladas ou coleções fixas. No entanto, ele abriga também uma coleção importante com milhões de peças provenientes de um antigo museu de ciências e histórias naturais. E tudo isso foi abrigado aqui. É uma arquitetura desconstrutivista, ousada, para marcar uma posição que foi muito importante para a cidade de Lyon durante muito tempo, questão comercial, e que hoje marca esse diálogo. Eles transferiram o antigo porto para outro local e fizeram também um jardim. Tudo foi bem pensado para a cidade respirar mais, dialogar mais. Então essa junção dos rios, que serve como uma poesia aqui para a estrutura desse edifício, ele cumpre bem esse papel, dialogando também com o futuro. Aqui nós estamos nesse espaço intermediário, onde até mesmo tem um restaurante muito elegante e nós não perdemos aqui a visão para o horizonte. Tem também um imenso espelho d'água lindíssimo que faz referência, obviamente, ao entorno. Nós estamos abaixo dessa grande nuvem e a gente consegue interagir muito bem com toda essa arquitetura. Realmente é um espaço livre e ele conversa com todo o parque aqui circunstante. As pessoas fazem exercício, circulam por aqui, é um espaço para todo mundo. Um belo complemento para essa área do museu é essa ponte aqui, uma ponte estaiada dedicada ao tram, que é o bonde elétrico, aos pedestres e às bicicletas. É um espaço bem legal, ainda mais porque eles colocam aqui vários bancos, várias áreas para você realmente apreciar todo o panorama, que não é nada mal. Outro detalhe também que enriquece ainda mais a cidade são as navegações, tanto no rio Rhône quanto no rio Saône. E lembrando, né, pessoal, que no rio Saône, que fica ali do outro lado da península,
tem uma navegação que é um serviço de transporte público. Então você paga o preço que você pagaria para pegar um ônibus, um metrô ou um bonde elétrico aqui e faz um passeio pelo rio, sempre com um panorama espetacular.